Olá, sexto ano, tudo bem? Morrendo de saudade de vocês, professor Welleson aqui. Espero vê-los pessoalmente em breve, mas enquanto isso não acontece, a gente continua com nossas videoaulas. Na última aula a gente falou sobre números decimais e hoje vamos falar sobre multiplicação e divisão por potência de 10. O que é potência de 10, professor? Potência de 10 é todo número que começa com 10, certo? Então vai ser 10, 100, começa com 10, 1000, começa com 10, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Todo número que começa com 10, eu posso chamar de potência de 10, certo? Existem as potências menores também, 0,1, 0,11, 0,111, a gente vai falar sobre isso depois, certo? Mas nós vamos hoje focar especialmente nas potências de 10, como que eu faço a multiplicação e divisão desses números. Interessante que na última aula a gente falou um pouco sobre números decimais. O que é isso, professor? Já não lembra? Falamos na última aula. Vai lá para o vídeo anterior que você vai relembrar. Números decimais, no geral, para simplificar, são aqueles números que a gente pode usar a vírgula, ou deve usar a vírgula na maioria dos casos, certo? São números decimais. Nós temos aqui um exemplo de número decimal, 3,8, tem a vírgula, então é decimal. E eu vou multiplicar ele por 10. Quanto é que dá 3,8 vezes 10? Está aqui, ó, 38. Por quê? Toda vez, sempre que eu vou multiplicar qualquer número decimal por 10, eu apenas pego a vírgula e boto uma casa para a direita. Tá vendo aqui, ó, tava a vírgula entre o 3 e o 8. Agora eu peguei essa vírgula, trouxe uma casa para a direita, virou 38. Só isso. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Era 10 vezes 0,25. Só que essa vírgula estava aqui, ó, entre o 0 e o 2. Eu pulei uma casa para a esquerda, ficou 2,5. Por que eu pulei uma casa para a esquerda? Não, para a direita. É só saber se estou prestando atenção, né? Nesse caso aqui, ó, eu trouxe a vírgula uma casa para a direita e ficou 2,5. Por que, professor, que eu tenho que trazer a casa para a direita? A vírgula uma casa para a direita. Isso só acontece quando eu multiplico por 10. Todo número que eu multiplico por 10, pego a vírgula, boto para a direita, está resolvido. Certo? Aqui acontece a mesma coisa. 3,2, como eu multipliquei por 10, ficou 32. Essa vírgula que estava aqui, ó, veio para cá. Como não tem mais nada, ela some. Então, ó, a vírgula daqui saiu para cá, ficou 32, beleza? Só que agora não é mais por 10, agora é por 100. Professor, quanto é que fica 100 vezes 5,5? Gente, falei até agora que toda vez que eu multiplicar um número por 10, eu vou mandar a casa uma casa para a direita, mandar a vírgula uma casa para a direita. Quando eu multiplicar por 100, eu vou mandar a vírgula duas casas para a direita. Quando eu multiplicar por 1000, 3 casas para a direita. Professor, como é que eu vou saber se é uma, duas ou 3? É só você contar o número de zeros, ó. O 10 tem quantos zeros? Isso, o 10 tem um zero. Se ele tem um zero, a casa vai uma casa para a direita. A vírgula vai uma casa para a direita, né? O 100 tem quantos zeros? 2 zeros. 100 é 1, 0, 0. Então são 2 zeros. Se são 2 zeros, essa vírgula aqui não vai só uma casa para a direita. Ela vai duas casas para a direita, porque o 100 tem 2 zeros. Certo? Fica assim, ó. 5. A vírgula que estava aqui vai para o outro lado. Fica 55. Mas eu preciso, professor, que vá mais uma. Certo? Certo. Como não tem mais nenhum número aqui para a vírgula correr, eu boto um zero. Tá? Então 100 vezes 5,5 é 550. Porque a vírgula que estava aqui, ó, ela saiu daqui para cá. Então foram duas casas. Eu não poderia deixar só 55 porque ela ia pular só uma casa. É como se eu estivesse multiplicando por 10. Mas como eu estou multiplicando por 100, eu preciso colocar mais um zero aqui. Beleza? Agora, professor, eu estou multiplicando esse número decimal por 1000. Observe o seguinte. O número 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3 zeros. Se ele tem 3 zeros, a vírgula deve andar quantas casas para a direita? 3 vezes. Certo? A vírgula está bem aqui, ó. Então ela anda 1, 2, 3. Era 3,578. Como a vírgula andou 3 casas para a direita, fica o seguinte. 3, 5, 7, 8. A vírgula ficaria aqui, ó. Eu posso colocar um zero ou posso tirar essa vírgula também, certo? Então 3,578 vezes 1000 dá 3.578. Observa que quando eu multiplico por potência de 10, eu não preciso mudar o número. Eu preciso apenas mudar a posição da vírgula. Então vamos relembrar, toda vez que for multiplicação, conta de vezes, eu preciso apenas trazer a vírgula, uma casa para a esquerda.
Sempre uma casa? Não, pode ser 2, 3, 4. Vai depender do número que está multiplicando. Ó. Se for 10, como 10 só tem um zero, então é uma casa para a direita. Se for 100, como 100 tem 2 zeros, são 2 casas para a direita. Se for 1000, como 1000 tem 3 zeros, são 3 casas para a direita. E assim sucessivamente. Beleza? Beleza, professor. Multiplicação tranquilo. Agora, divisão. É a mesma regra? É praticamente a mesma coisa. A diferença é que ao invés dessa minha vírgula vir uma casa para a direita, ela vem para a esquerda. Porque a divisão ela diminui o número. Imagina o seguinte, você tem uma pizza lá muito gostosa de, deixa eu ver, frango catupiry e a outra metade de calabresa. Todo mundo gosta. Aí imagina que você tem essa pizza inteira só para você e de repente você precisa dividir essa pizza para 2 pessoas. A pizza que vai sobrar para você é maior ou menor que antes? Vai ser menor, né? Porque se você vai dividir, você vai ficar com uma parte menor, porque a outra parte, que ia completar, vai ficar para uma outra pessoa. É justamente essa aplicação que nós temos aqui. Toda vez que você vai dividir um número, aquele resultado tem que ser menor, certo? Pelo menos quando esse número é inteiro, a gente vai ver isso nos próximos anos. E é o que acontece aqui, ó. Eu falei para vocês agora há pouco que a grande diferença da multiplicação para divisão por 10 ou por potência de 10 é só isso. Lembra que eu falei bem que quando eu multiplicar por 100, a casa vai 2 casas para a direita. A vírgula vai 2 casas para a direita. Quando eu multiplicar por 1000, a vírgula vai 3 casas para a direita. Quando eu multiplicar por 10, a vírgula vai 1 casa para a direita. Nesse caso aqui é o contrário. Quando eu dividir por 10, a vírgula vem 1 casa para a esquerda. Quando eu dividir por 100, a vírgula vem 2 casas para a esquerda. Quando eu dividir por 1000, a vírgula vem 3 casas para a esquerda. Ou seja, você vai conferir mais uma vez o número de zeros, só que ao invés da vírgula ir para a direita, a vírgula vem para a esquerda. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos lá. 50,0 dividido por 10. A vírgula que estava aqui, ó, passa para cá. Fica 5,00 ou 5. Certo? Então 50 dividido por 10 dá 5. Tranquilo. 37,8 dividido por 10. 10 só tem um zero, então só tem uma casa que vem para a esquerda. Essa vírgula que estava aqui vem para cá, ó. 3,78. Você tem sempre que repetir todos os números que são diferentes de zero, certo? Nesse caso aqui, ó, a vírgula estava aqui, eu vou dividir por 10, a vírgula vem uma casa para a esquerda. 34,35. Era 343, mas como eu dividi por 10, a vírgula vem uma casa para a esquerda. Agora aqui, ó, já é um pouco diferente, por quê? Porque eu não estou mais dividindo por 10, eu estou dividindo por 100. 100 tem quantos zeros, pessoal? 2 zeros. Se tem 2 zeros, a vírgula que estava aqui vem 2 casas para a esquerda. Vai ficar o quê? 3,457. É só isso. Nesse outro caso aqui, ó, são 1000. Nós estamos dividindo por 1000 esse número. 1000 tem 1, 2, 3 zeros. 3. Não esqueçam. Se é 3, a casa vem quantas casas para a esquerda? A vírgula vem quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3. Então fica aqui entre o 3 e o 5. Nós vamos perceber que o resultado dessa conta vai ser o quê? 7, 3. Você percebe que a vírgula vai ficar aqui, ó. Vírgula. E eu repito todos os outros números com exceção ao zero. 5. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. 5, 4, 8. Professor, se eu quiser botar o zero para não confundir, não tem problema. Você pode botar o zero no final. Esse zero aqui não faz diferença nenhuma, tá? 73548 é a mesma coisa que 73548. Esse zero aqui não faz diferença. Para você não se confundir, pode deixar o zero lá no final, beleza? Basicamente o que temos para hoje é isso. Sexta-feira. Tenham uma boa semana. Que vocês aproveitem esse momento que estão com a família. E agradeça a Deus por tudo. Se proteja, lave as mãos. E vamos orar todos juntos para que nós voltemos o mais rápido possível para a sala de aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.